Então vamos para as leis de Newton. Vamos fazer rapidinho alguns comentários que é necessário para vocês ir aprendendo, ok? E nós vamos também fazendo exercícios, unindo os dois aí. Beleza? Então vamos lá. Leis de Newton. Bom, para começar, pessoal, é muito importante saber o que é força resultante, tá? Então a gente tem que saber bem direitinho aqui alguns conceitos, relembrar, que é para a gente entender melhor, ok? Então vou começar aqui, ó, as leis de Newton, tá? Primeiro, ó, quando você vê um móvel parado, você diz, ali não tem força, está errado. Se tem, por exemplo, um caixote parado, nós sabemos que a terra puxa ele para baixo, né? Uma força, a terra puxa ele para baixo com uma força F, só que essa força a gente chama ela, denomina de força peso. Então, peso é a força com que o objeto puxa para baixo, ok? Isso é a força peso, beleza? E nós sabemos que esse objeto não afunda. Se esse objeto não está afundando, é porque alguma força impede ele de afundar. Essa outra força é uma força para cima, que anula a força peso, que é uma força F, mas que a gente chama na física de normal, o nome de normal. Então, quando o objeto está repousando, tá, não significa que não tem força. Possa ser que em algum local, lá no espaço, bem longe de uma atração de qualquer planeta ou galáxia, não tenha força nenhuma. Pode ser, ele está em repouso. Mas aqui na Terra, geralmente, quando ele está em repouso, a condição que eu tenho que lembrar é que pode ser que não tenha força, mas geralmente tem e elas se anulam. Ou, em outras palavras, a força resultante é igual a zero, ok? Então, quando a força resultante é igual a zero, tá? Significa, então, que não tem força. Eu não estou dizendo isso. Quando a força resultante é igual a zero, possa ser que não existe força, mas geralmente elas existem, mas se anulam, ok? Então, para entender a lei de Newton, é importante que a gente tome um pouquinho de conhecimento desses conhecimentos básicos, tá? Então, se um corpo está repousando, ali não existe força. Mentira, existe. Pode existir, geralmente existe. O que eu posso garantir quando o corpo está em repouso é que a força resultante que atua nele é zero. Por quê? Porque as forças que lá existem se anulam, ok? Muito bem. Então tá aí, o corpo repousando. Lembre-se que muita gente pensa que uma mesa lá parada existe atrito. Não existe atrito, tá? Se existisse atrito, a força de atrito aqui na horizontal, ele estava andando. Então o atrito a gente vai estudar numa outra aula, tá? Mas lembre-se, um objeto parado não tem atrito. Só falando um pouquinho de atrito, o atrito só existe quando você começa a empurrar o objeto, ok? Então quando o objeto está parado, ele não tem força de atrito. Esse objeto aqui na Terra, parado aqui em repouso, eu tenho uma força peso, que é a Terra puxando ele para baixo, e é uma força para cima que não deixa ele afundar, que a gente chama de normal. São duas forças, F para baixo e F para cima. Força peso para baixo e força normal, o solo fazendo uma força nele para cima que não deixa ele afundar, tá? Então, esse corpo está em repouso, mas existem forças. Muito bem. Vamos ver um outro caso. Quando você empurra um carrinho, está aqui um carrinho parado, você parado, você empurra um carrinho, você aplicou uma força, ele foi. Mas na hora que ele está aqui em movimento, ó, tá? Essa força que você aplicou não existe mais. Ele vai entrar em movimento. O que vai existir é uma força de atrito que vai parar, ele vai fazer ele parar, ok? Então são detalhezinhos que é importante que a gente saiba. Quando você empurra um objeto, não existe mais sua força. A sua força só aconteceu naquele momento lá inicial, ok? Depois do contato, depois não existe mais força. Só vai ter a força de atrito. Agora, se não existisse essa força de atrito, que a gente sabe que aqui na Terra existe, então esse carro sairia com a velocidade que ele ganhou, sairia, tá?
com a velocidade que ganhou, e ele estaria no que a gente chama, ele estaria em MRU, ok? Então, preste atenção. Se não tivesse o atrito, esse carrinho empurrado num solo que tem lá bastante polido, tá certo? É um sabãozinho molhado, o atrito quase não existe, então ele adquire um movimento retilíneo uniforme. Se eu desprezar o atrito, quando eu empurro o carrinho, a força resultante vai ser quanto? 0 também, ok? Então tem duas condições em que a força resultante é 0. A primeira, quando ele está em repouso, que a gente acabou de ver, tem o peso, a terra puxando ele para baixo, mas se ele não está afundando, é porque tem que ter uma força para cima, que a gente chama de normal, anulando o peso. Então, quando o corpo está em repouso, a força resultante é 0. Eu já disse, não significa que não existe força. Nesse caso existe, geralmente existe, só que elas se anulam. Ou então, pode existir força resultante igual a 0 em movimento. Pode existir um movimento sem força? Pode. O MRU. O MRU, ele é um movimento sem força. O carrinho aqui, ó, se eu não tivesse o atrito, ele estaria, você empurrou ele adquire uma certa velocidade V, ele iria com essa velocidade V o tempo todo. Se eu tivesse lá no espaço, longe de tudo, né, bem distante, lançar um carrinho, ele continua com essa velocidade constante em linha reta o resto da vida, ok? Se eu estiver num espaço bem separado de galáxias, nada lá num espaço vazio mesmo. Aqui na Terra, quando eu empurro com velocidade V, ele vai freando, porque não é um MRU. Aqui na Terra eu passo a ter um MRUV. A velocidade passa a ser variável, porque vai atuar a força de atrito parando, ok? E a força de atrito modifica a velocidade. Beleza? Então, turma, vamos para as leis de Newton e eu vou falar mais sobre esses dois pontos durante a aula, tá? Olha só, as leis de Newton sempre vêm no Enem, né? Então, vamos embora. A primeira lei de Newton é conhecida como lei da inércia. Lei da inércia. O que quer dizer a lei da inércia? Tá? O que quer dizer a nossa lei da inércia? Inércia, pessoal, é a capacidade que o corpo tem de permanecer como está. Por exemplo, você está dormindo. Para você acordar, você tem que quebrar a sua inércia, você tem que se mexer, né? Senão você vai ficar lá, o que a gente diz, na sua inércia lá, dormindo com preguiça o tempo todo. Então, pessoal, a inércia, ela está relacionada, exatamente a inércia está relacionada à propriedade que o corpo tem de permanecer como ele está. Ou em outras palavras, veja só o que é que diz, aprofundando mais esse estudo, entrando aí na lei da inércia, a primeira. Todo o corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, em linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Então, como no carro lá do carrinho, ó, no caso do carrinho, quando você empurra o carrinho, a tendência dele era continuar em linha reta e com velocidade constante. Porque, como eu disse, na hora que você empurrou, não tem mais força sua nele. A força só teve durante o contato que você empurrou. Não tem mais essa força. Tira isso da cabeça. Não tem mais essa força. Se não tivesse o atrito, a força resultante seria o quê? 0. Então o carrinho estaria em movimento retilíneo, em linha reta, né, com velocidade constante, MRU. Ok? Então todo o corpo em repouso, olha aqui em cima nessa figura 1, todo o corpo em repouso tende a permanecer em repouso, a não ser que eu venha uma força e tire ele. Ok? Então é isso que diz a primeira lei de Newton, a lei da inércia. Todo o corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Ok? Beleza? A não ser que uma força resultante venha e tire ele. Você chegue nessa caixa e empurre. E no item 2 aqui, ó, todo o corpo em movimento tende a permanecer em quê? Em movimento retilíneo uniforme. A não ser que uma força atue e pare ele. Qual é a força que atua? A força de atrito. Ok? Se não tivesse a força de atrito, a força resultante seria novamente 0 aqui embaixo e ele continuava em movimento, em linha reta, o resto da vida. Então Deus fez o atrito para parar esse carrinho aí. Ok? Entenderam? Então, pessoal, voltando lá à primeira lei de Newton, ó, a lei da inércia. O que é que diz a lei da inércia?
Ó, todo o corpo continua em seu estado de repouso, se tiver em repouso, ou se você empurrou, ele continua em movimento uniforme. Uniforme quer dizer algo igual, velocidade constante, em linha reta. A menos que seja forçado a mudar aquele estado por força aplicada. É como no carrinho. Qual foi a força aplicada? A força de atrito. Ok? Vamos fazer um exercíciozinho para ver se a gente aprendeu. Isso aí é bom, pessoal, porque a gente pensa que sabe lei de Newton, e não é assim não. Termina perdendo essa questão e sempre as provinhas vêm com lei de Newton. Né? Então vamos lá. Ó. Um veículo segue em uma estrada horizontal e retilínea e o seu velocímetro resiste a um valor constante. Referindo-se a essa situação, assinale V para as verdadeiras ou F para as falsas. Eu estou aqui ensinando, tá? O conteúdo. Depois vocês vão fazer exercício de Enem e tudo, e com conteúdo, com o núcleo central da ideia, você vai conseguir resolver em sala de aula ou em casa. Então, olha só, vamos ler de novo a questão. Foi dos IFRN de Minas Gerais, né? Antes era Cefet. Olha só, um veículo segue em uma estrada horizontal e retilínea e seu velocímetro resiste a um valor constante. Então, a velocidade em uma linha reta, esse carro está em MR1, ok? Aí você diz, professor, mas não existe o atrito na roda dele? Como é que ele está em MR1 se tem uma força de atrito? Porque tem outra do motor para frente anulando a do atrito. Por isso que ele é MR1. Porque no MR1 é a força resultante C0. Não significa que não tenha força, ok? No MR1 as forças têm que se anular. Então, se um carro está em velocidade constante, numa reta, significa que a força de atrito lá e a força do motor, a força resultante está sendo nula, ok? Beleza? Ele está segurando, equilibrando as forças resultantes lá. Então, vamos lá. Ó. Letra A. A aceleração do veículo é nula? Sim, pessoal. Do veículo em si é nula. Não a do motor. Lógico, o motor tem aceleração porque você está botando a energia queimando exatamente para vencer aquele atrito, para manter a velocidade constante. Tem que fazer as forças se anularem. Ok? Então, toda vez que eu tenho um MRU, toda vez que a velocidade for constante, a aceleração é zero. Tá? Eu tenho que lembrar disso com o Enem. Por quê? O que é que a aceleração faz, pessoal? Quando alguém pisa, daqui a pouco eu vou dar um intervalozinho, tá? Para a gente tomar uma aguinha. Quando você pisa no acelerador, o que é que a velocidade faz? Muda. Quando você pisa no acelerador, o que é que a velocidade faz? Muda. Então, se eu quero que minha velocidade mude aí, não. Ele diz que a velocidade é constante. Então, a aceleração é zero. Ok? Toda vez que eu tiver um MRU, a aceleração do móvel é zero. Ok? Então, vamos voltar aí. Ó. A primeira, a aceleração do veículo é nula? Sim, verdade. Porque eu estou com velocidade constante. Quando eu estou com velocidade constante, tá? Nós temos que saber disso. Quando eu estou com velocidade constante, a aceleração do veículo é zero, verdadeira. Olha, a força resultante é zero no MRU, quando vir em velocidade constante. A força resultante é zero e a aceleração é zero. Ok? Beleza? Muito bem. No início da aula, eu disse, a força resultante ser zero não significa que não tem força. Lógico que um carro numa estrada tem a força do motor e tem a força do atrito. A força é gerada pelo motor e a do atrito, tá certo? E que existem aí para exatamente fazer com que o carro ande, ok? Mas se elas se anulam, se as forças se anulam, garante que a aceleração é nula e deixa a velocidade constante, ok? Letra B. A resultante das forças que atuam sobre o veículo é nula. Correta. A resultante. Eu não posso dizer, não tem força atuando no veículo. Falso. Tem que ter, porque se um carro está com velocidade constante, tem as forças lá de atrito, a força do motor, tem toda essa parte. A outra lá, ó. A força resultante que atua sobre o veículo tem o mesmo sentido do vetor velocidade. A força resultante é zero. Se um carro está andando, por exemplo, olha que carrinho lindo. Olha para cá, não dorme, deixa o celular aí. Daqui a pouco eu vou parar. Olha que carrinho lindo aí, ó. Se o carrinho está aqui andando nessa estrada, a velocidade está no sentido que ele está indo.
Aí ele diz, a força resultante que atua sobre o veículo tem o mesmo sentido da velocidade, a força resultante é zero. E a velocidade tem um sentido, então essa aqui é falso. Como é que a força resultante é zero e vai ter um sentido? Não tem. Se é zero, não existe força, ela é uma grandeza vetorial, ela tem valor, pouquinho ou forte, ela tem direção horizontal ou vertical ou inclinada, e ela tem sentido para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, tá? Mas se a força resultante é zero, ela nem tem valor, nem direção, nem sentido, ok? Então uma questãozinha bem para amarrar. Vamos para mais uma questão. Olha essa daí, como é bonitinha. Ele diz o seguinte: explique a primeira lei de Newton com suas palavras. Uma prova, ó. Você fazendo aí sua prova. Explique a primeira lei de Newton com as suas palavras. Pessoal, o que é que acontece aí? O aluno olhou assim e disse, já que é com minhas palavras, eu vou botar qualquer coisinha. Encontrei uma brecha aqui, né? Adoro umas brechas no regulamento, né? Se é com minhas palavras, eu vou botar o que eu quero. Bom, a gente sabe que não é assim, ele ia ser prejudicado na prova, mas em termos de brecha de regulamento, ele usou aí. Mas vamos embora. A primeira lei de Newton. Aí vamos lá. Assinada a alternativa que contém um exemplo de aplicação da primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton, nós acabamos de ver que é a lei da inércia. Todo corpo parado tende a permanecer parado, e todo corpo que entrar em movimento tende a permanecer em movimento o resto da vida com a velocidade constante, a não ser que uma força tire ele do repouso ou que uma força pare esse. Tá? Então isso é a primeira lei de Newton. Todo corpo parado vai permanecer parado, todo corpo que entrar em movimento quer permanecer em linha reta o resto da vida. Só não permanece por quê? Porque atua uma força resultante diferente de zero e para ele. Ok? Aí se você estiver no espaço, aqueles filmes do espaço, às vezes o cara joga lá, porque o astronauta quando está longe, que não tem atração de nenhum planeta e tal, ele quando sai da nave, ele leva uma corda presa. Porque se ele sair da nave sem aquela corda, ele vai adquirir um movimento e vai continuar em movimento ali o resto da vida, com velocidade constante. Então, lá no espaço longe das atrações, de força física de qualquer planeta, ou de qualquer galáxia, quando você sai da nave, se você sair com aquela velocidade, você ia continuar o resto da vida com aquela mesma velocidade, indo embora. Por isso tem uma corda para você pegar a corda que está amarrada na nave e você voltar, aplicar uma força diferente de zero e voltar. Ok? Então a primeira lei de Newton diz que todo corpo parado tende a permanecer parado. E todo corpo que você jogar em movimento tende a permanecer em movimento, em linha reta. Só não permanece aqui na Terra porque o atrito para. Ok? É a lei de Newton, é uma aplicação da lei de Newton. Tanto vale lá no espaço, que continua para sempre, como aqui na Terra, que a força de atrito para o carrinho do supermercado que a gente viu há pouco. Ok? Então vamos lá para a letra A, saber se a letra A está de acordo com a lei de Newton. Um livro apoiado sobre uma mesa horizontal é empurrado horizontalmente para a direita, com uma força de mesma intensidade da força de atrito que atua sobre ele, mantendo em movimento retilíneo e uniforme. Então, isso aqui é verdadeiro. Se você pegar um livro e empurra horizontalmente para a direita com a força de mesma intensidade da força de atrito, as duas forças vão o quê? Se anular. Se as duas forças se anulam, a força resultante é o quê? Zero. Então, todo corpo que a força resultante é zero, vai se manter em quê? Em movimento, em linha reta, com velocidade constante. A letra A é um exemplo da lei de Newton. A letra A é um exemplo da lei de Newton, tá? A letra A é um exemplo da lei de Newton. Correto. Agora lembre-se que esse livro você está empurrando ele, a força está permanecendo no livro. Porque se essa força não permanecesse, ele ia parar. Então, olhe como a letra A explica a primeira lei de Newton. Ó. Um livro apoiado sobre a mesa horizontal é empurrado horizontalmente para a direita com a força de mesma intensidade da força de atrito que atua sobre ele, mantendo-se em movimento retilíneo uniforme. Isso aqui é uma aplicação da primeira lei. Ok? Beleza? Aí você não pode esquecer isso daí. Se as forças se anulam, ele vai ter então, se você empurra um livro, continua empurrando ele com o mesmo valor da força do solo de atrito que quer parar,
você não vai acelerar ele, porque as forças se anulam, não tem aceleração. Então ele se mantém com velocidade constante. Ok? Toda vez que as duas forças se anulam, a velocidade é constante. Vamos para a segunda lei de Newton, depois a gente vai mais exercíciozinho aí. Segunda lei de Newton, está aí ó, na telinha. Segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes aceleração. A segunda lei de Newton é bem simples. Né? A força, a unidade é Newton. Newton foi meu aluno, Isaac Newton, certo? Isso aí por volta de em torno de 1700, 1687, mais ou menos, tá? Ele foi meu aluno. E a unidade de massa é quilograma e a unidade de aceleração é metros por segundo ao quadrado. Ok? Lembre-se, a aceleração faz o quê, hein? Ela varia a velocidade. A velocidade é metros por segundo. Então, a aceleração a cada 1 segundo muda a velocidade, muda o metro por segundo. Por isso que é metro por segundo ao quadrado. E a cada segundo muda o valor da velocidade, que a velocidade é dada em metros por segundo. Ok? Então, volta aí para a formulazinha aí. Ó, vou apagar aqui. Pronto, segunda lei de Newton. Só para a gente entender isso daí. Força resultante, força, a unidade é Newton, em homenagem a Isaac Newton, que estudou muito isso, tá? Junto com outros. Inclusive essa fórmula não foi nem Newton que fez, tá? Foi bem lá na frente, Euler, um matemático e físico, chegou nela. Ok? Então a unidade de força é Newton, a unidade de massa é quilograma, a unidade de aceleração é metros por segundo ao quadrado. Tá? Olha só como é fácil. Se você tem um corpo de 1 quilo, coloca uma força de 2 newton, ele vai sair acelerando com 2 metros por segundo ao quadrado. Certo? É só botar. Se a massa é 1, a aceleração é 2, 1 vezes 2, a força vai ser 2. Então, se você empurra um objeto de 1 quilo, quanto maior a força você colocar, mais ele vai ser acelerado. Okay? Se eu aumentar a força aqui para 4, para 10, ele vai sair mais acelerado. Se eu coloco uma força de 2 newton num objeto de 2 quilos, a aceleração vai ser 1, porque a massa é 2, a aceleração é 1, 2 vezes 1 dá 2. Então, um exemplo bem simples, que vocês viram isso desde o primeiro ano. Ok? Essa é a segunda lei de Newton. Ela é conhecida como o princípio fundamental da dinâmica. Pessoal, a gente tem que saber um pouco da base da física. É muito complicado para saber tudo. Você tem que saber física, química, matemática, os 3, volume, geografia, biologia. Então, são muitas coisas. Você tem que ir light, porque a dificuldade é para todo mundo. E a gente só vai aprendendo quando a gente vai treinando, testando, assistindo aula aqui, ali, lendo alguma coisa. Então não se preocupe, se esforça, cria seu tempo para estudo. Ok? Então a segunda lei, conhecida como princípio fundamental da dinâmica, que a gente viu que é força, massa vezes aceleração, ela diz o seguinte: a mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção da linha reta na qual aquela força é aplicada. Então, se um objeto vem aqui e eu paro ele, parando, tá? Então essa força vai mudar o movimento dele, fazer com que ele pare, certo? A fórmula está aí, a gente já viu, força resultante é massa vezes aceleração, força em homenagem a Isaac Newton, meu ex-aluno, Newtinho, tá? Massa é quilograma, aceleração é metros por segundo ao quadrado. Aqui está meio ruim, mas a gente já viu no post anterior, ok? Lembrar também a força-peso, a força com que a Terra atrai um corpo de massa M, é só multiplicar a massa M vezes o campo gravitacional da Terra, que a gente usa aí como sendo 9,8, né? Aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Então, se eu tenho um objeto aqui, ó, de massa M, ele cai, né? Por que ele cai para a Terra? Segundo Isaac Newton, ele cai para a Terra devido à atuação de uma força-peso. Como é que eu acho essa força? Segundo a lei de Newton, massa vezes aceleração. A massa é a massa do corpo. Se ele está caindo, a aceleração é a da gravidade. Vale 10, aproximadamente 10, 9,1. Ok? Então, ó, vamos fazer aí um exemplozinho só de peso, depois a gente faz mais exercícios das leis de Newton. Vamos lá. Uma aguinha aqui bem rápido. Daqui a pouco eu vou dar um intervalo. Depois dessa questão, a gente para aí uns 5 minutinhos. Vai dar 40 minutos de aula, a gente para aí 5 minutinhos e volta, ok? O peso de um objeto na Lua é 320 newtons.
Peso é uma força, a unidade de força é Newton. Não confunda peso com massa. Massa é a sua quantidade de matéria, é o que você vai lá na balança, tá? Ali na balança dá 80 kg, 50 kg, ali é a sua massa, não tem nada a ver com peso, certo? E aí, qual é seu peso? 50 kg? Não, quilograma é a unidade de massa. Peso é uma força com que a Terra lhe puxa, é Newton. Se você tem 50 kg, a Terra vai lhe puxar quanto? Com 500, porque a sua massa é 50 vezes a aceleração. Força não é massa vezes aceleração, peso não é uma força, então vai ser sua massa 50 vezes a aceleração, que é 9,810, né? 50 vezes 10, 50 vezes 10 dá 500. Então, se você tem uma massa de 50 kg na balança, ali é a sua massa. O peso é a força com que a Terra lhe puxa, 500, ok? Então, vamos voltar para a questão aí, ó. O peso de um objeto na Lua é 320 newtons. Determine o peso desse objeto na Terra. Então, pessoal, ele deu a gravidade da Terra, ó, 10, e a da Lua bem menor, 1,6, porque a Lua é menor e a aceleração da gravidade, vocês vão estudar em gravitação universal, para calcular o valor da aceleração, a massa da Lua influencia, como a massa da Terra, por ser maior, deu um valor aqui maior, 9,810. Então vamos fazer, ó, na Lua, vamos lá, ó, na Lua. Quanto é o peso lá na Lua? 320. Eu vou achar a massa do objeto lá na Lua. Quanto é o G da Lua? Ele deu 1,6. Então, peso é M vezes G. Essa forma você tem que saber. A sua massa vezes a aceleração gravitacional. Tá? Então, a força-peso, a força gravitacional, a força-peso, também chamada de força gravitacional, é a sua massa, que é dado na balança, vezes G. Se o peso lá do objeto é 320 na Lua, e se a aceleração na Lua é 1,6, eu vou passar 1,6 dividindo, fica 320 dividido por 1,6, a massa vai dar 200 quilos. Então, a massa desse objeto é 200 quilos. Aí eu pedi o peso dele na Terra. A mesma fórmula. Peso, a força gravitacional aqui na Terra, que a gente chama simplesmente de peso. Peso é a força gravitacional, é uma força, tá? Peso é massa vezes aceleração, que é a segunda lei de Newton diz. Força é massa vezes aceleração. Então, peso vai ser, quanto é a massa do objeto? 200. Porque se o objeto tinha 200 kg lá na Lua, ele vai ter 200 kg lá em Júpiter, ele vai ter 200 kg lá aqui na Terra, porque a massa é a mesma. Sua massa é a mesma aqui na Terra, na Lua. O que muda é se você estiver na Lua, você vai dar um pulo muito maior, porque a Lua lhe puxa com a força menor. Ela é menor, então a força que a Lua faz é menor, e você, a Terra, o campo gravitacional dela, com uma massa maior, já faz uma força maior, ok? Então, como é que eu vou achar a força lá na Terra? Ó? Peso é M vezes G. Quanto é a massa? 200. Professor, mas essa massa é a massa da Lua. Vai para cá, não dorme. Para cá, não é. Se a massa na Lua é 200, a massa na Terra também é 200. O que muda é a força-peso. Na Lua é uma, a Lua é menor, e atrai com força menor. A Terra é maior, e atrai com uma força maior. Então, a força-peso vai ser a massa, que é 200, vezes a aceleração da Terra. Se na Lua era 1,6, na Terra ele mandou usar 10, que é 9,8. Então, vai ser 2.000 newtons. Ok? Beleza? Vamos fazer a última questão, é teórica, e a gente vai para o intervalo. Fazer só essa aqui, é rapidinho. 3 minutinhos, a gente vai tomar uma aguinha e olhar o zap, né? Bem rápido e volta, porque a gente tem que ter compromisso. Tá? Olha lá. Questãozinha. Um objeto largado de um avião descreve uma trajetória parabólica, como mostra a linha tracejada da figura a seguir. Se a resistência do ar é desprezada, a força resultante que age sobre o projeto na posição indicada pode ser representada pelo vetor. Então, veja bem, tá aí a figura. Um objeto foi largado do avião, está aqui o objeto. Estou botando ele aqui de vermelhinho. Se ele foi largado do avião, pessoal, eu já disse isso, quando você empurra um carrinho, lembra do início da aula? Quando você empurra um carrinho, tá? Quando você empurra um carrinho, a força só existiu, a sua força só existiu enquanto estava o contato. Quando saiu da sua mão, não tem mais força, tem velocidade, mas força não. Então, quando você solta um objeto no ar,
A única força que tem é a peso, é a terra puxando e é sempre vertical e para baixo, ok? É sempre vertical e para baixo. Então, pessoal, quando você solta um objeto do avião, desprezando o ar que vai fazer uma força tentando parar ele, se não tem essa força do ar parando ele, só vai ter a força peso. Então a resposta aí é a letra E, sempre vertical e para baixo. Ó, quando eu jogo, olha meu livro aí, ó, livro meu aí, Os Modelos do Universo através do Tempo, o geocentrismo da Grécia Antiga ao universo inflacionário da física moderna. Tem Big Bang, fala depois de Big Bang, sobre a parte do universo inflacionário, ok? Está vendo aí na livraria lá da universidade, da UFRN, no Natal Shop, está tudo fechado, mas tem a revistaria lá do Nordestão, ok? Tem lá a venda, um livro muito bom, a gente contextualizou, colocou história da ciência, ok? Então dá uma olhadinha aí no nosso livro, professor Luiz Carlos, tá? E olha só, quando eu solto esse livro, a única força que atua nele é o peso. Se eu lanço ele para cima, não vai uma força levando ele para cima, não. Se eu lanço ele para cima, só tem uma força para baixo. Se ele para lá em cima, a força continua sendo peso. A força peso é que faz ele parar e voltar. Se não existisse a força peso, ele ia embora. Então, quando algo está no ar, já foi questão do Enem, jogou uma bola de basquete. Jogou uma bola de basquete no ar. Aí muita gente pensa que quando você lança uma bola de basquete, tem uma força, isso quem pensava era Aristóteles, com todo respeito, naquela época foi um grande avanço. Você vê que a física não é tão fácil, né? Então, quando você lança uma bola, tem a velocidade para lá que você lançou, mas saiu da sua mão, a única força que vai ter na bola é vertical e para baixo. Então, se esse objeto foi lançado no avião e teve essa figura, a única força que vai atuar nele é a peso, desprezando a do ar. Se tivesse o ar, ia ter uma força contrária de resistência ao ar, aí ia dar uma força resultante. Se eu tenho uma força para baixo, o peso, e tem uma força contrária para trás do ar, então eu vou ter a resultante das duas. Lembram lá de vetores? Daria uma força resultante. Como nesse caso, que seria a letra A aí, como nesse caso aí ele desprezou a resistência, se o objeto foi lançado ao ar, só vai ter uma força atuando nele, não importa se ele está subindo ou descendo, ou parou lá no ar e voltou. Se ele está lançado no ar, só tem uma força que é vertical.